Pregador, meu querido, é bom te ver aqui nesse vídeo, porque a gente tem um negócio para resolver. Pregador, eu quero saber do meu milagre. Pregador, todo mundo recebe milagre, recebe bênção, só eu que não recebo. Todo dia a mesma coisa, pregador. Eu já não aguento mais. Ô vidinha, mais ou menos. Se for desse jeito também, eu não quero mais servir a Deus, não. Deus não deu o meu milagre. Eu não sou pior do que ninguém. Eu não recebi por quê? O negócio é esse. Então você serve a Deus só por causa do milagre? Você quer milagre, mas não quer compromisso com o dono do milagre? Desse jeito você não vai receber mesmo. Meus irmãos, milagres de Deus não se explicam. Milagres de Deus se vive. E aí, o que você anda vivendo? Você precisa viver ou você precisa ter fé e comunhão? Primeiro, a bênção acontece dentro de você. É de dentro para fora. Depois ela se manifesta no mundo físico. É por isso que muitas pessoas dizem, alguns especialistas, estudiosos, dizem que na teoria ou até mesmo na prática, as enfermidades são manifestações do nosso emocional. Primeiro adoece a alma, o espírito. Depois o corpo físico adoece. Quando as enfermidades se manifestam. E existem algumas doenças que são de ordem espiritual. O seu corpo físico, ele manifesta aquilo que acontece no oculto ou dentro de você. Ninguém vê, meu irmão. Nem você mesmo consegue ver, né? Pelo jeito. Não consegue diagnosticar as dores da alma. Mas o nosso corpo físico, ele manifesta. E quando chega a aparecer, é só um milagre para resolver. Milagres de Deus não se explicam, milagres de Deus se vivem. Primeiro você precisa ter compromisso com o Senhor. Ter compromisso com Deus. E aí você vai ver as coisas acontecerem. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Tudo o que você precisa virá até você. Mas quando você deixa ou você coloca Deus em segundo lugar, quando você coloca Deus em segundo plano, e começa a correr atrás das coisas materiais, aquilo que os olhos físicos conseguem vislumbrar, então o seu milagre não chega, a sua bênção não chega. E o sobrenatural de Deus, milagres se manifestam de várias formas. Através de uma cura física, de uma cura financeira, de uma cura emocional, de uma cura ou uma libertação espiritual, é sobrenatural, é milagre de Deus. Mas em primeiro lugar você precisa ter compromisso com Deus. Eu vejo multidões de pessoas que procuram subterfúgios, alentos para a sua alma, procuram paz, batendo em várias portas. Vai na macumba, vai na umbanda, vai na igreja evangélica, vai na igreja católica, e como num grande desespero está sempre correndo atrás de algo, ou buscando a paz. Paz interior, alento para as suas almas. Eu quero dizer para você que a tua bênção não está numa placa de igreja, não está em uma instituição religiosa. Em primeiro lugar, está em você ter compromisso com Deus. E as coisas acontecerão para você. Está dentro de você.
Milagres de Deus não se explicam, milagres de Deus se vivem. Viver em uma dimensão, aleluia, diferente. A dimensão do milagre, onde as coisas acontecem. Você precisará olhar para as circunstâncias com os olhos da fé, com a ótica da fé, com os olhos espirituais. E então você verá que a adversidade, o cenário difícil, ele é, na verdade, um cenário profético. E a pergunta que não quer calar, aleluia, neste cenário, você é o profeta ou você é a vítima? Vai ficar aí se vitimizando? Com comiseração? Com dó de você? Sentindo a dor da alma, vendo as coisas acontecerem para os outros e para você nada muda. É espiritual. E as pessoas têm o costume de culpar o diabo. Tudo é o diabo. Meu irmão, minha irmã, nós também temos os nossos demônios. E a nossa autossabotagem, ela nos imobiliza. E as pessoas acham que o problema é exterior, que é o Satanás, e ele não vê que o problema está dentro dele. Na falta de fé. Querem milagres, mas não querem compromisso com o dono do milagre. Querem receber vitória, mas não querem mudar de vida. Não tem fé, são incrédulos e acham que as coisas vão acontecer de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito não, meu irmão. Para uma porta se abrir, você precisará bater na porta. A porta é Jesus. Aleluia. Você precisará ter uma chave para abrir uma porta. E cada chave tem um segredo. Cada chave abre a porta certa. Então, a bênção que é para você, ou a porta que vai abrir para você, ela só abre quando você coloca a chave. E você vira a chave. Não adianta outra pessoa chegar na sua porta com outra chave e querer abrir a sua porta que não vai se abrir. Aleluia. Aquele que tem a chave de Davi, que abre, ninguém fecha, e quando ele fecha, ninguém abre. Apocalipse 3, acho que 11. Então, meu irmão, se ele abrir, vai ficar aberto. Se ele fechar, ninguém abre. Aleluia. Lucas, capítulo 17, versículo 11. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. Jesus passou pela Galileia, passou pelo meio de Samaria. E ao chegar em uma aldeia, veio ao seu encontro 10 homens leprosos. A lepra era uma enfermidade que neste tempo não havia tratamento. Ou Deus curava ou a pessoa perdia sua vida. E então o costume que se tinha era de separar essas pessoas do convívio social. Ficava fora das cidades. Fora das aldeias. E também tinham aldeias de leprosos. Ou leprosários. Onde se colocava essas pessoas. Jesus chegou em certa aldeia e veio-lhe ao encontro 10 homens leprosos. E então eles falaram com o Senhor em alta voz, eles gritaram: Jesus, filho de Davi, Senhor Jesus, tem misericórdia de nós. Jesus disse para eles: vai e se apresenta para os sacerdotes. Então foram eles. Partiu, casa do sacerdote, ou na sinagoga, né? E eles foram até o sacerdote, e no caminho ficaram curados. Tinha-se o costume de quando uma pessoa tinha esta enfermidade, ou quando
era leproso, se apresentaria ao sacerdote. E o sacerdote ia dar o diagnóstico, ia dar a sentença, se ele podia voltar ao convívio social ou se ia ficar separado. Era de costume. E quando aqueles homens chegaram lá, se apresentaram ao sacerdote, já estavam curados. Aleluia. Muitas vezes, meus irmãos, nós inventamos desculpa para Deus. Eu não vou não, porque eu tenho uma determinada lepra. Lembrando que no sentido espiritual, lepra sempre representará o pecado, uma enfermidade. E aí nós inventamos desculpa e dizemos, Senhor, eu não vou não, porque eu tenho lepra. Quando eles saíram em direção à casa do sacerdote, eu não sei onde que o sacerdote está. Quando eles foram até o sacerdote, eles ainda não tinham sido curados. Foram curados no caminho. Significa, meu irmão, minha irmã, venha do jeito que você está, mesmo com o seu pecado, com a sua lepra. Mas eu ainda sou fumante, eu tenho esse vício, tenho aquele, eu não vou servir a Deus não, porque ainda não fui liberto. E as pessoas passam a vida inteira longe do evangelho, longe do cristianismo, porque inventam desculpas e não querem servir a Deus. Mas aqueles homens leprosos foram em direção ao sacerdote. E chegando lá, já estavam curados. Quer dizer, no caminho. Vai do jeito que você está mesmo. Não inventa desculpa, não. Use as ferramentas que você tem. E Deus vai fazer o milagre no decorrer dos acontecimentos, no caminho. Aleluia. Foram curados, receberam a bênção. Mas dentre os 10 havia um que ficou, aleluia, infinitamente grato. E voltou glorificando a Deus em alta voz. Ele não se conteve. Ele glorificava a Deus e ele gritava em alta voz, glorificando a Deus. Versículo 15 e 16. Um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus disse, não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Versículo 18. Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este samaritano ou este estrangeiro? Os 9 foram curados, mas não voltaram para agradecer. Mas o que voltou, justamente o que voltou, era estrangeiro, era samaritano. Lembrando que os judeus eram severos observantes da lei. Eram homens religiosos. E os samaritanos sempre foram considerados pessoas de segunda classe, segunda categoria. Ninguém dava nada por ele. Talvez você seja considerado de segunda categoria. Alguém olha por aí, né? Olha para você e diz, não, esse aí é muito preto. Essa aí é mulher. Esse aí é muito gay, muito efeminado. Ele não merece a oportunidade, não. Aqui, para ficar no nosso meio, tem que ser especial. Tem que ser observante da lei. Mas aquele que voltou era samaritano. Foi aquele que voltou para agradecer a Deus. Muito cuidado, porque quem você menos espera, aleluia, muitas vezes é usado por Deus. Você não esperava, mas Deus usa. Deus usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer, e a ninguém deve explicação.
Jesus falou mesmo, onde é que estão os 9? Não foram 10? Os leprosos? Muita gente que quer milagre, mas não tem compromisso com Deus. Quer o milagre, mas não quer o dono do milagre. Pense nisso. Glória a Deus.